essa articulação toda? Na verdade, o que acontece hoje, né? A gente tem várias minorias que se aproveitam do Estado e uma grande maioria silenciosa que paga a conta. O que a gente tem que fazer é que essa maioria silenciosa deixe de ser silenciosa. O impeachment aí das ruas, o acompanhamento do Vai STF... dizer, você acha que o cara vai dizer, tô roubando? Não, foi o início. Agora, se a gente não mostrar ele, porque esse cenário todo de quebra das contas e de necessidade que isso venha a ser feito, isso vai acontecer. A pergunta que nós fazemos sempre é o seguinte: a gente vai esperar o Brasil piorar ainda mais para que isso se torne inevitável, ou a gente vai conseguir vencer todos esses lobbies, todas essas resistências e fazer antes para que o sofrimento seja menor? Mas Acho não que vai essa é a grande vencer na questão. conversa, não vai vencer só conversando. Não, a gente tem que vencer com o voto das pessoas. Né? A gente tem que vencer com elas se posicionando e trazendo gente séria. O que a gente fez quando montou o Novo sempre foi um objetivo: trazer novas lideranças. Por isso que a gente vai lançar 360 deputados pelo Brasil, 5 governadores, e trazendo gente diferente para a política, para que as pessoas tenham também opção e essas pessoas diferentes façam essa divulgação do que precisa ser feito. É um processo simples, é um processo rápido? Não é, mas precisa ser feito. Qual vai ser a sua forma de negociação com o Congresso, tendo em vista que o senhor é de um partido muito pequeno, incapaz de sozinho aprovar qualquer tipo de medida? Nunca nenhum presidente teve um partido majoritário lá, né? Acho que chegou a 70, 80, o PT é por aí. Mas já houve alianças, né? Do senhor parte sem nenhuma aliança. Disso, né? Ministério, o meu ex-partido PP era o senhor Paulo Roberto Costa que negociava isso lá. Você vê o Roberto e o CEF. Então, mas como driblar isso tudo? Bem, vamos lá. Tem um grupo de aproximadamente 50 deputados que tem crescido, que tem gente boa dentro do parlamento, não é todo mundo farinha do mesmo saco, como diz, que querem realmente fazer algo para o Brasil. E esse grupo tem que ter uns 50, sei que está pequeno, pequeno. Está crescendo. Nós queremos conversar com os parlamentares de forma individual. Tirar daquele jugo do líder partidário. Tá? Você pode ver, quando eu estive em Roraima, como é que nós atenderemos Roraima? Como é que você pode atender a bancada ruralista, em parte os anseios da bancada evangélica, bancada da segurança. Então isso estamos botando no papel, conversando com esses parlamentares. Mas o senhor acha que dá para ser presidente da República negociando caso a caso no varejo desse jeito? Eu falei bancadas, estado, região, tá? Outros interesses. Porque se você for fazer a mesma coisa, prezada Vera, eu vou estar conversando com o Sérgio Moro em Curitiba, então, não vai demorar. Então o senhor acha que os partidos não servem para nada no Brasil? Não. Da forma como eles fazem política, lamentavelmente, grande parte não. Tem os comandantes de partido. É muito melhor você ser, hoje em dia, presidente de partido, com esse interesse, do que ser parlamentar. Ou se você não mudar essa forma de fazer política, vai continuar a ineficiência do Estado, que reflete na educação, saúde, etc, 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 e nem corrupção. Deputado. Nós temos que buscar outra maneira, Vera. Sim. Essa que está aí não dá mais. E esses deputados, 50 aproximadamente, têm consciência disso. Petróleo, você falou aí, você é a favor da privatização da Petrobras. É uma exceção no mundo isso que se defende, porque fora os Estados Unidos, a Inglaterra e o Canadá, todos os outros países têm participação do Estado majoritária. A Rússia parece que vai perder agora, mas, enfim, por que você quer que o Brasil seja uma dessas exceções ultraliberais que fica tudo na mão da iniciativa privada? Eu não diria que é ultraliberal, eu diria que a gente tem vários ângulos para pensar. Quer dizer, o primeiro argumento seria o seguinte: o Estado é eficiente para fazer a gestão de uma empresa de petróleo? Precisamos que o Estado faça isso? Quer dizer, vários argumentos dizendo, mas isso é um setor estratégico. Existe mais setor estratégico do que a alimentação, do que a comida, e nem por isso o Estado está lá e isso funciona muito bem, talvez até justamente por ele não estar. Agora, tem um dado outro importante que é o seguinte: os brasileiros, eles devem ser obrigados a possuir uma ação de uma empresa de petróleo detida pelo Estado? Obrigados. Eles são obrigados hoje, por quê? Porque a Petrobras é de todos nós. Então, nossos impostos são utilizados para fazer aumentos de capital na Petrobras. Então, no fundo, nós detemos ações de empresas, seja de petróleo, de banco, que eventualmente nós não gostaríamos. Quer dizer, será que a pessoa não preferia estar comprando um pouco mais de feijão? Mas por ser um setor estratégico, por ser energia, a maioria do mundo quer que isso esteja em grande parte na mão dos estados. Isso da Arábia até a América Latina.
Por que o Brasil teria que ser diferente? Porque eu acho que a gente tem que pegar os modelos que funcionam bem. Os Estados Unidos funciona muito bem. A Noruega também funciona bem, é toda estatal praticamente. A França também funciona bem. Mas eu prefiro o modelo americano, onde você tem mais liberdade, um país que cresce mais, que é a democracia que tem maior sucesso no mundo do que, por exemplo, a França. Eu preferia usar o modelo americano. E eu acho principal isso, quer dizer, o indivíduo deveria ter a liberdade de investir naquela ação que ele quer. Quer dizer, faz sentido, voltando a esse exemplo, quer dizer, alguém pagar mais no saco de feijão porque vai ter um imposto e aquilo ali vai virar uma pequena participação numa empresa detida pelo governo de petróleo? Mas é uma empresa de capital aberto, Não, empresa de capital aberto, mas você é um acionista forçado. Eu, por exemplo, eu hoje, como brasileiro, sou acionista da Petrobras. E, eventualmente, eu não gostaria de ter essa participação lá, mas essa liberdade de escolha eu não tenho, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que o Novo defende muito, a liberdade do indivíduo. É o indivíduo com liberdade, com capacidade de empreender, de gerar riqueza, que melhora a vida de todos, né? Então, esse conceito de que é estratégico, quer dizer, por essa filosofia, inclusive, esse planejamento central do governo estar presente na vida das pessoas, ter participação em empresa, tem se mostrado um fracasso em todo lugar do mundo, né? Que a gente vê aí, quer dizer, basta comparar até países semelhantes, como a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Quer dizer, é um modelo que, no nosso entender, não funciona, testado e mostrado pela própria realidade. Privatizar a Petrobras, sim ou não? Nós temos todos 148 estatais no Brasil, tá? Um terço pode privatizar ou extinguir imediatamente. O problema que eu tenho, né, que tenho tornado público, é o seguinte: nós não podemos simplesmente vender tudo que nós temos por aí. Vou dar um exemplo bem chulo para você, vai servir para a pessoa dar pancada em mim. Uma coisa é eu comprar todo fim de semana no teu sítio lá uma galinha e uma dúzia de ovos. Outra coisa é eu comprar o teu galinheiro. Nem você vai saber se no dia seguinte você vai comer um ovo cozido ou não. Nós temos certas estatais que são estratégicas. Quando se fala em energia, você tem que tomar muito cuidado em falar em privatizar isso aí. E para que capital? Você pode ver, temos do lado de lá, por coincidência, é a China, que está comprando o mundo. Comprou grande parte da África, está comprando aqui. Compraram, basicamente, a concessão, mas compraram, por exemplo, a mina de Nióbio, de Catalão, está comprando hidrelétricas, tem uma participação grande no porto aqui de Paranaguá, se eu não me engano. Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque eles estão investindo para o bem deles, não para o bem nosso. Agora, o que é duro no Brasil é você falar em privatizar, que eu sou favorável, mas não por uma questão de transparência e produtividade, e sim para combater a corrupção praticada por nós, políticos. A Petrobras o senhor não privatizaria? Para capital nosso, de acordo com o modelo, você pode privatizar partes dela. Agora, é com calma e muito bem pensado, como a Embraer foi naquela questão chamada Golden Share, ok? Você privatizou, o governo não tem nenhuma ação da Petrobras, mas tem o poder de vetar algumas decisões. Como, por exemplo, está havendo uma aproximação com a Boeing, vamos fazer essa aproximação ou não? Vamos transformar numa só empresa ou não? Depende do modelo. É a questão do galinheiro, depende do modelo. Erro inicial na comunicação. Não foi mostrado para a população que a perda grande é não se fazendo a reforma. Você pode ter uma redução nos investimentos de saúde, você pode ficar com um país com as contas que não fecham, necessariamente você teria que aumentar a taxa de juros. Isso vai prejudicar vários empreendedores, quer dizer, vai prejudicar a criação de riqueza, vai aumentar o índice de desemprego. Então, nesse caso específico, eu acho que houve um erro anterior, que foi a forma como uma coisa foi comunicada. Quer dizer, na verdade, a reforma da Previdência não é o fim, ela é o meio. Para o Brasil ser um país sustentável, onde você possa ter taxa de juros mais baixa, ter responsabilidade fiscal, o país possa crescer. Então, eu acho que a gente deveria ter começado por aí, né? Então, é fundamental você começar certo, porque senão você entra depois num processo onde fica muito difícil. E, aliado a isso, acho que a falta de comunicação, a gente tem claramente um governo que fez alguns avanços importantes na parte econômica, mas continua usando as mesmas práticas antigas, até, vamos dizer, o quadro político, os ministros, alguns averiguados com investigações, quer dizer, isso tudo contribui para você ter dificuldade e acabar tendo muito custo para passar as reformas. Então, a gente espera que isso não aconteça, mas... O aposentado do judiciário, ele recebe, em média, R$18 mil por mês. No legislativo, a aposentadoria chega a R$26.800.
Em contrapartida, os cerca de 30 milhões de pessoas bancadas pelo INSS recebem um salário mínimo de R$ 950. É muita discrepância. Como resolver isso? O senhor vai fazer uma reforma da Previdência? Bem, vamos lá. O senhor vai atacar os privilégios? Vamos lá. Vamos por parte aí. Eu estava no Piauí quando foi anunciado no governo Temer aquela reforma da Previdência. E falei, não vai passar. Não é o que o Temer quer, o que o Meirelles quer, que era ministro na época, né? É o que pode passar nos filtros chamado Câmara e Senado. E minha mãe sempre dizia, né? Remendo novo em calça velha, não vai dar certo. E meu pai também dizia que a gente vivia numa região lá do Rio Ribeira de Iguape, a molecada pegava as canoas para ir buscar jabuticaba em algum lugar, se furar a canoa, rema para o barranco, depois tirar a água da canoa. Nós estamos querendo tirar a água da canoa com a canoa dentro d'água, não vai dar certo. Como nós temos que primeiro conter, segurar, evitar que apareçam os marajás, que vêm do serviço público. Vou contar um exemplo claro do Rio de Janeiro, que se aplica acredito que em todos os estados, talvez todos os estados. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o senhor está concursado lá, ganha 10 mil por mês. O senhor vai trabalhar no gabinete de um vereador, ganhando um cargo de comissão de 10 mil. 8 anos depois, o senhor passa para 20. Mais 8 anos, o senhor passa para 30. Vamos, no primeiro momento, acabar com as incorporações. O que o prefeito Eduardo Paes, nos últimos dias da Prefeitura do Rio, fez lá no Rio de Janeiro? Estendeu o direito às incorporações aos servidores do Executivo. Então, vamos, no primeiro momento, vamos acabar com as incorporações, você acaba com a fábrica de Marajá. Outras coisas você tem que fazer. A idade está aumentando, a nossa expectativa de vida está, sim. Na proposta do Meirelles, do Temer, estava lá os 65 anos, inclusive para policial militar, do Major Olímpio que está aqui. A expectativa de vida do policial militar do Rio está em torno de 50 e poucos anos de idade. Está lá 3, 4 por semana que perde a vida, fora os que ficam com problemas de tiros, né, que, tendo em vista a vida que ele leva depois de reformado, diminui a expectativa de vida dele também. Até costumava dizer, né? O Major Olímpio disse para mim, o policial vai usar o fuzil como uma arma ou como uma bengala? Não é assim, vamos lá, não é assim, vamos com calma. Vai quebrar? Como está, vai quebrar. Mas dá para começar a resolver isso aí. E o grande problema é realmente o serviço público. Esse é o grande problema. O outro lado, você combate fraude, mexe em alguma coisa e vai devagar. Se quiser resolver tudo, vai ficar um discurso, vai haver um desgaste e não vai resolver. A esquerda, em especial o PT, que mais torceu para essa proposta vir ser votada, porque eles saberiam que a proposta não seria aprovada e quem votasse favorável estaria marcado por ocasião das eleições futuras. Temos conversado com a equipe econômica também, a ideia é uma nova previdência surgindo, quem quiser ir para lá vai, ter uma regra definida, quem quiser continuar na outra. Mas, algumas mudanças, vamos com calma. Se o Temer agora, por exemplo, a questão do serviço público, não, vamos falar do homem, se aposenta com 60 de idade e 35 de contribuição. Se ele passar para 61 e 36, deixa quem assumir o ano que vem, passar para 62 e 37. Se isso for realmente algo que seja prudente para nós evitar que a Previdência quebre. Vai com calma, vai devagar que dá para chegar lá. Apenas fazer um discurso para agradar o mercado, o pessoal do mercado conversou muito comigo, apesar da minha inexperiência, me criticaram lá atrás, mas hoje, em grande parte, concorda comigo. Vai devagar e sempre que nós chegamos lá.